Você quer saber de onde vem os temas de redação? Então vem comigo. Alô guerreiros, eu sou o professor Lego Fontes e estou na área para tratar de uma questão que muita gente não está ligada, que é de onde vem os temas de redação? Essa é uma pergunta já muito realizada por muita gente, mas alguns não se propuseram a investigar de fato de onde vem os temas de redação. E aliás, talvez o maior drama da galera que vai fazer o Enem e outras provas seja qual é o tema de redação. É claro, essa pergunta a galera se faz bastante porque essa ansiedade pelo tema ela é muito natural. Afinal de contas, quando você já tem uma certa noção de qual vai ser o tema, de qual é o funcionamento do tema, você tem condições de se preparar para ele de maneira mais adequada. Mas é claro, é fundamental saber como é que as bancas elaboram esse tema. Como é que o INEP, por exemplo, chega à conclusão de que aquele tem que ser o tema de redação. Mas antes de falar de tudo isso, eu vou pedir para você curtir, compartilhar, comentar o conteúdo, jogar lá nos seus grupinhos de WhatsApp, de Telegram, Clubhouse, enfim, nas mídias sociais inteiras. E é claro, já convidando você para nos seguir, se inscrever aqui no canal, lá no @LegoFontes no Instagram, lá no Twitter, LegoFontes, enfim. Jogou Lego Fontes, é no Facebook, no Instagram, no Twitter, enfim, todas as mídias sociais. Nós estaremos lá para te ajudar a realizar o seu sonho de ser aprovado. Bom, primeiro é preciso saber que os temas não são pensados de modo aleatório. Eles vêm de algum lugar, eles têm uma origem. Então é preciso saber que eles vêm basicamente de algumas fontes. Primeira e importante fonte são as atualidades. É claro que qualquer guerreiro que vai fazer uma prova, principalmente uma prova da dimensão do Enem, ele precisa estar atualizado. Lógico que ele precisa saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo, até porque outras disciplinas, a parte de humanas, principalmente a parte de geografia, atualidades, a parte de geopolítica, também abordam esses conteúdos. E é claro, os conteúdos das outras áreas também mencionam atualidades, bem como nas competências e habilidades que compõem a prova Enem, bem como todo o processo do ensino médio, até porque o Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio. E galera, isso vale para qualquer prova, seja de vestibular, seja de concurso, você precisa estar atualizado. E aliás, você pode estar atualizado inclusive acessando o Instagram. Você pode seguir alguns portais de informação como o G1, Revista Veja, o UOL. Você pode seguir alguns portais de informação e que esses portais te fornecem informação em tempo real. Até porque hoje, essas grandes fontes de informação estão nas mídias sociais oferecendo absolutamente tudo que você precisa saber a respeito do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então, as atualidades, elas servem pra gente, que inclusive elas se transformam em tema de redação. Por exemplo, vou pegar uma prova regional que aconteceu aqui no estado da Bahia, da prova da PM da Bahia, prova de soldado, que é uma das provas mais populares aqui do estado. Por exemplo, o tema 2 da redação da prova de 2019 falava sobre a arte, né, sobre a importância da arte contemporânea, ou da questão da preservação da arte. Isso foi baseado principalmente no incêndio do Museu Nacional. Então, o incêndio do Museu Nacional, que foi uma perda muito significativa para o movimento artístico, para a parte artística do Brasil, isso se transformou, isso foi base para um tema de redação de uma prova policial, por exemplo. Então, as atualidades elas fazem com que elas se transformem em temas de redação em diversos momentos. Estou apenas citando aqui um exemplo importante. No caso das atualidades, como eu disse, elas servem não apenas para a redação, mas também para a prova como um todo. Uma segunda fonte são as leis. Leis sancionadas também podem virar temas, inclusive muita gente não se atenta para isso, de fazer análise, então eu já recomendo para vocês aqui dois sites importantes, o site do Planalto e o site do Senado, que são sites que divulgam essas leis sancionadas, né? E aí você vai ter leis de todos os tipos dentro desses sites. Eu posso dizer que dois temas do Enem, principalmente aí pensando nessa fonte de informação, foram baseados em leis. O de 2013, que falava sobre os efeitos da lei seca, e o próprio tema já diz, foi baseado na lei seca. Então, é um tema baseado na lei, então um profundo conhecimento da lei faz com que o candidato tenha condição de tratar sobre esse tema. E do Enem 2015, que falava sobre a persistência da violência contra a mulher, que foi baseado na lei 13.104/15, que foi a lei do feminicídio. Então, imagine você que uma lei sancionada naquele ano foi base para o tema de redação. Então é muito importante, só tem dois exemplos, mas tem outros exemplos também dentro da prova Enem. Então eu preciso que vocês se lembrem de que a pesquisa de leis pode suscitar
confecções de temas. Inclusive, vários dos simulados que eu elaboro e que eu lanço para os meus guerreiros são baseados em leis. Inclusive, há umas semanas passadas, foi sancionada uma lei do programa Casa Verde e Amarela e eu trouxe uma proposta de redação baseada no déficit habitacional no Brasil. Então, essas leis podem sim se transformar em temas e não apenas isso. Essas leis podem servir de base de repertório para que você consiga confeccionar a sua redação. Então, as leis também são uma boa fonte de origem para esses temas. Uma outra fonte também muito interessante que muita gente às vezes não se atentam são datas importantes que fazem aniversário. Por exemplo, no ano de 2018 foram 30 anos da Constituição e 70 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos, que é de 1948. Então, esses dois importantes documentos, que é a Declaração Universal de Direitos Humanos e que é a Constituição Federal Brasileira, serviram de base para o tema da Polícia Federal. Olha a prova. Polícia Federal de 2018, que falava sobre democracia, sobre direitos humanos. Essa prova foi realizada, se eu não estiver enganado, no mês de setembro de 2018. Então, baseado nesse aniversário desses dois documentos. E eu digo para você, o Enem, enquanto prova, gosta muito de datas comemorativas, datas redondas. 100 anos, 90 anos, 50 anos, 80 anos. O Enem gosta muito dessas datas. Então, eu inclusive disponibilizei para os guerreiros que estavam comigo lá no curso do Método Guerreiro Aniquilador, do MAR, que é o Método Aniquilador de Redação, eu disponibilizei para ele datas importantes que fazem aniversário naquele ano, e muitas delas caíram na prova. Então, fiquem atentos, fiquem ligados nessa questão, que é muito importante. E é claro, uma outra fonte de elaboração temática são as mídias sociais. Lembre-se que essas instituições todas têm mídias sociais. Por exemplo, o INEP tem a mídia social, o próprio Ministério da Educação, eu citei aqui Polícia Federal, PRF, enfim, todas as instituições que elaboram as provas ou instituições que são base para essa elaboração têm mídias sociais. E essas mídias sociais podem dar pequenos spoilers para os temas de redação. Eu, inclusive, disse para os guerreiros que vão fazer provas, fiquem atentos às mídias sociais das instituições. No seu caso, você vai fazer o Enem, por exemplo, fique atento ao INEP, fique atento ao MEC. Eu falei isso nessa prova de soldado da PM, em que a mídia social da Polícia Militar da Bahia falava muito sobre saúde mental. O tema 3 dessa prova de 2019, por exemplo, falava dos cuidados com o corpo e com a mente. Então, dentro do trabalho policial. Então, a mídia social deu spoiler para que houvesse a elaboração desse tema de redação. Então, guerreiros, as mídias sociais também são muito importantes. Muita gente diz que não dá para estudar pelo Instagram. Pelo contrário, o Instagram é um vilão. É um vilão, depende da maneira como você usa. Sim, ele pode se transformar em vilão. Mas é claro, se você souber a maneira certa de utilizar essa ferramenta, pode se transformar no seu grande herói. Naquele herói que pode salvar a tua vida. Inclusive, dando um spoiler para o tema de redação que vai estar na prova. Afinal de contas, acredito que não tenha nenhuma situação melhor do que você sentar na cadeira da prova, receber o caderno de prova, olhar para o tema de redação e falar: ah, esse aqui eu já estava ligado, esse aqui eu já sabia. E, aliás, isso não se faz com adivinhação, se faz dessa maneira, com projeção temática, se preparando de forma holística. Afinal, quando você se prepara de forma correta, você vai estar sempre pronto para qualquer possibilidade. E o meu treinamento com meus guerreiros é nesse sentido, de que eles estejam preparados para qualquer situação, qualquer possibilidade, independente do tema. Então, o meu trabalho não é colocar um turbante ou uma bola de cristal, nada disso. O meu trabalho aqui é tentar cercar o tema por todos os lados. E é isso que nós vamos fazer, é claro, se você me der a mão nesse momento e me deixar te ajudar a realizar o teu sonho. E é isso que eu estou fazendo aqui nessa aula. E eu vou pedir que você deixe o like, comente, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo para que mais pessoas possam se beneficiar dessa informação e, é claro, se preparar corretamente para a redação e, consequentemente, conseguir realizar o grande sonho da sua vida. Eu sou o professor Lego Fontes, estaremos sempre juntos para que eu consiga te ajudar a realizar o teu sonho de vida. Vamos para cima deles.